Boa tarde e boa noite, bom dia para quem nos acompanha em outro horário. Bem-vindo à temporada 2 do Sala dos Professores. Esse ano num formato um pouco diferente. Semana passada vocês tiveram a equipe da administração e essa semana, para o medo e delírio dos ouvintes, é a equipe do direito. Isso tudo é uma tentativa de controlar o caos no programa que falhará miseravelmente, já avisamos. Mas não, talvez dê certo, E nessa semana, então, a gente vai abordar alguns temas jurídicos de uma forma leve e preocupada ao mesmo tempo. Leve e preocupada. E vou deixar o Jordano, então, trazer a pauta que nos motivou para o programa de hoje. Beleza, boa tarde, pessoal, boa noite, boa madrugada, bom feriado. Muitas pessoas vão nos escutar no feriado, né? Então, bom feriado também para vocês. Nós vamos tratar hoje de responsabilização das plataformas de mídias sociais por problemas causados pela utilização dessas plataformas, que é um tema que coincidentemente entrou na pauta de maneira muito significativa, tanto no Brasil, por conta daquele vídeo do ano passado do FELCA e depois o debate que se seguiu e que culminou na aprovação do Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, quanto nos Estados Unidos, onde a coisa já se desenvolvia há algum tempo, mas o mês passado, agora nos dias 24 e 26 de março, nós tivemos duas decisões judiciais bastante interessantes. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque o início do debate nos Estados Unidos não chegou aqui para a gente com tanta força, mas é importante entender o que aconteceu para que a gente chegasse nessas decisões judiciais sobre as quais nós vamos falar daqui a pouco. Em 2021, quando a gente estava ainda bastante distraído pela pandemia e pelas outras coisas horríveis que também acontecem no mundo, o jornal Wall Street Journal publicou uma sequência de reportagem que eles chamaram de Facebook Files, os arquivos do Facebook, que consistiam em informações vazadas de dentro da Meta por uma funcionária que depois se descobriu que se chamava Frances Hogan. Ela inicialmente denunciou de forma anônima, depois quando a coisa ganhou corpo e o Senado dos Estados Unidos resolveu fazer audiências para tratar desse tema, ela revelou seu nome e revelou exatamente o que fazia lá dentro. E esses documentos vazados por ela, que são tanto normativas internas do Facebook, quanto conversas que ela vazou de funcionários falando entre si e falando sobre orientações que haviam recebido da chefia, alguns diretamente do Mark Zuckerberg, davam conta de que a empresa, a Meta, tinha consciência, e não apenas tinha consciência, mas trabalhava para potencializar esses efeitos, das consequências nocivas que a utilização dos seus produtos causava. A Meta tinha um discurso externo que dizia, olha, a gente não pode ser responsabilizado se o que acontecer na nossa plataforma causar mal para alguém, porque a gente apenas disponibiliza a plataforma, nós não podemos ser responsabilizados pelo conteúdo. Esse é a defesa padrão das plataformas. A defesa padrão. Você oferece o meio, mas você não produz o conteúdo. Então, se alguém lá postar um conteúdo de violência, alguém postar lá um conteúdo racista ou misógino, é culpa de quem postou. Exato. A plataforma tem a ver com isso. A plataforma sempre tenta se esquivar com essa argumentação. E esses arquivos vazados em 2021 revelaram que a plataforma tinha consciência de como esse conteúdo chegava para as pessoas e ativamente promovia que conteúdos que provocavam determinadas reações viciantes e raivosas chegassem para mais pessoas do que normalmente chegariam, porque esse tipo de conteúdo fazia a pessoa permanecer mais tempo na plataforma, que no fundo é o que a plataforma quer. A plataforma quer que a pessoa fique lá dentro a maior quantidade de tempo possível, porque assim ela ganha mais dinheiro com anúncios e assim ela consolida a sua influência também na vida da pessoa, que é o que ela vende no fim das contas. A gente tem que lembrar que o ano do vazamento, 2021, é também um momento onde no ano anterior, especialmente, estava todo mundo no celular. Foi talvez o momento de maior consumo, não apenas do Face, do Instagram, mas de todas as redes sociais, porque foi o ano da pandemia, as pessoas trancadas em casa, e a gente sabia o risco e sabia o potencial danoso das redes sociais. Nós tínhamos passado por várias eleições no mundo que tinham sido influenciadas por plataformas, onde a campanha política se fez muito dentro das plataformas. A gente passou por uma pandemia onde a comunicação se desenvolvia também por meio das plataformas.
Então, esse ano de 2021 também é o ano que esse vazamento ele mostra como as plataformas se aproveitaram desse momento histórico para aumentar ainda mais o seu alcance. Né? Exato. E o que vazou exatamente? Vazaram, inclusive, conversas internas que as pessoas que trabalhavam lá diziam, olha, nós percebemos que o Instagram está funcionando como uma droga para as crianças. Tem até eles brincando assim, nós somos como traficantes. E aí o outro dizia, é isso aí mesmo. É uma comunicação até em tom de piada, mas com completa ciência do efeito que aquilo estava causando. Sim. Essa conversa, inclusive, que tu faz menção, ela é depois de uma pesquisa interna do Instagram, na Europa, se não me engano, uma pesquisa, onde eles entrevistam jovens de 13 a 18 anos, para ver como esses jovens usam e lidam com o Instagram. E eles descobrem, isso é uma pesquisa que só vazou ali em 2021, que era uma pesquisa interna da própria Meta. E eles descobrem que os jovens viam o Instagram e se referiam ao Instagram da mesma forma que usuários de drogas se referem a drogas. Que eles têm que usar tantas horas por dia, que se eles não usarem, eles sentem ansiedade, sentem medo, né, caso não usem, é uma necessidade quase fisiológica de fazer uso da rede social o tempo inteiro. Sim. E algumas mudanças de algoritmo que eles testavam, né? Por exemplo, teve uma mudança de algoritmo em 2018, a qual eles se referem em algumas dessas mensagens vazadas, que a ideia, pelo menos declarada internamente, era fazer com que as pessoas que estivessem no Facebook interagissem de maneira mais próxima com os seus amigos e com os seus familiares. E aí, depois de um tempo, tem documentos internos comprovando, não, essa mudança de algoritmo que a gente fez, na verdade, aumentou a quantidade de discussões e a quantidade de mensagens raivosas enviadas pelas pessoas nos comentários umas das outras. E a resposta da empresa para isso é, tudo bem, aumentou o engajamento, a gente não vai mexer mais. Então, essas posturas todas eram coisas que, claro, a gente já intuía e a gente já suspeitava muito antes disso, mas essas mensagens serviram como comprovação de que a empresa fazia isso deliberadamente, enquanto eles alegavam que, na verdade, isso era um efeito colateral que eles não queriam e que eles não poderiam por ele ser responsabilizado. E mesmo que fosse um efeito colateral que eles não quiseram fazer, quando eles perceberam os efeitos, eles está tudo bem. Está aumentando o engajamento, está aumentando a renda, então o faturamento da empresa, a gente vai deixar assim. Vai deixar conteúdo nocivo, já que gera mais visualizações, vai gerar comentários raivosos, já que gera mais engajamento. Então também, mesmo que eles não programaram no primeiro momento, que seria até uma desculpa, eles se aproveitaram do fato das redes sociais permitirem esse tipo de... E aprovaram o resultado. Eles viram o resultado e a conclusão foi, não, é isso que a gente quer. Aumentou o engajamento, tá perfeita essa política, vai seguir dessa maneira. Tem algumas outras coisas ali que foram vazadas que era a intenção, essa foi atribuída especificamente ao Mark Zuckerberg para direcionar o conteúdo dessas redes, principalmente do Instagram, para menores de 13 anos, que oficialmente são pessoas que não podem utilizar a plataforma. Mas internamente eles trabalhavam para viciar pessoas abaixo dos 13 anos para aumentar a base de usuários, para se proteger contra uma possível mudança demográfica, porque eles tinham receio de que, bom, se os nossos usuários envelhecerem e os novos não entrarem na plataforma, a gente vai perder espaço no mercado, então a gente tem que atingir esses caras antes mesmo da idade em que eles podem oficialmente frequentar a plataforma. Que é uma coisa que aconteceu com todas as redes sociais, né? A gente passou pelo ICQ, a gente passou pelo MSN, a gente passou pelo Orkut, agora a gente passou já pelo Face, já é uma rede mais desatualizada. Agora chegando no Instagram, então claro que a Meta tem esse medo de perder os usuários conforme eles forem envelhecendo, né? E acho que esse é um dos documentos centrais, essas ordens do Mark Zuckerberg para atacar, mas o termo atacar é um bom termo para isso, menores de 13 anos, porque eles descobriram por meio de pesquisa que menores de 13 anos permanecem na plataforma muito mais do que a galera quando entra depois de uma certa idade. Exato. Então, depois dessas revelações todas e das audiências que aconteceram no Senado, o próprio Mark Zuckerberg foi chamado a depor diante dos congressistas e a falar sobre isso e repetiu aquela postura de não, se acontece alguma coisa, nós confirmamos que isso não é a nossa intenção, não é por desenho, é por acidente, nós não podemos ser responsabilizados. Mas a partir daí, com essas mensagens internas, foram propostas milhares de ações judiciais nos Estados Unidos, porque as pessoas passaram a ter elementos concretos para relacionar o dano causado na vida das pessoas. Então, pessoas viciadas, pessoas que entraram em depressão, que ficaram muitos anos sem conseguir se relacionar
com as pessoas ao seu redor, porque foram capturadas pela rede social ou induzidas a comportamentos antissociais pelas redes sociais, pessoas com tentativas de suicídio, né, um histórico grande de tentativas de suicídio que poderiam ser linkados com o uso excessivo da plataforma. Essas pessoas todas buscaram a justiça e disseram: isso aqui que aconteceu comigo não foi acidente. Isso aqui é justamente o que eles estavam querendo que acontecesse comigo e aqui estão as provas. Então, essas ações vêm tramitando desde então. Várias delas foram suspensas porque alguns estados têm um sistema de precedentes, como aqui a gente tem também em algum nível, que evita decisões diversas em casos semelhantes. Então, vários processos ainda estão suspensos, aguardando os julgamentos finais em alguns, para que depois todos sigam o mesmo padrão de julgamento. E nós tivemos 2 julgamentos importantes no mês passado. O primeiro deles foi no estado do New Mexico, o Novo México, que fica ali pertinho, não é tão pertinho, mas é semi-perto da Califórnia, tem 2 estados entre eles. E nesse estado é uma ação proposta pelos próprios procuradores do estado. O estado contra a Meta, né? E os procuradores do estado fizeram o quê? Eles criaram contas em redes sociais, não apenas as da Meta, mas também as da Meta, se passando por pessoas de 14 anos, e eles viram que, conforme essa pessoa de 14 anos preenchia os seus interesses e fornecia algumas informações para a página, ela começava a receber conteúdo pornográfico e começava a receber tentativas de contato por pessoas adultas querendo algum contato sexual por ali. Então, eles construíram, ao longo de vários anos, provas sólidas de que o algoritmo da rede possibilita a exploração sexual de menores, e com isso construíram o seu caso. Essa ação foi julgada procedente agora. E o outro caso é na Califórnia. Uma condenação, desculpa, de 325 milhões de dólares. Exato. Que parece bastante, mas assim, considerando a Meta não é tanto. Claro que se ela for reproduzida muitas vezes, pode vir a se acumular um valor significativo até para essa empresa. E a outra ação que foi julgada no mês passado é uma ação que é de um tribunal estadual da Califórnia, no qual uma, então, garota, hoje já uma mulher adulta, demonstrou os efeitos colaterais da utilização desmedida de redes sociais na sua vida. É uma pessoa que teve também uma vida muito complicada, que passou por várias tentativas de suicídio, que não consegue se relacionar, teve a vida basicamente devastada e conseguiu demonstrar que isso se deu porque desde uma idade muito jovem, eu não queria dizer idade jovem porque é uma frase estranha, mas desde muito jovem ela foi capturada e passou a fazer um uso problemático das redes sociais, papo de 12 horas por dia nas redes sociais, esse tipo de utilização. E, de novo, ela utilizou, então, essa comprovação de que isso é por desenho, isso não é por acidente. A rede social estava tentando fazer com que ela se viciasse e conseguiu. E essa condenação, só para quem ficou curioso, foi de 6 milhões de dólares, né? Exato. E para quem acha 6 milhões de dólares um número grande, o advogado dela usou uma metáfora, fez uma analogia no tribunal, mostrando para os jurados em balinhas de M&M, né, balinhas de chocolate de M&M, quanto a Meta tinha de dinheiro. Então ele levou diversas balinhas, cada uma delas simbolizava 1 bilhão de dólares. Ele teve que levar 1.200 balinhas de M&M's, porque o valor da Meta hoje, em termos, é considerado 1,2 trilhão de dólares, né? Sim. Então, é uma condenação de 6 milhões de dólares, é absolutamente centavo para a companhia. Claro que o receio da companhia é que isso seja reproduzido em larga escala, porque já tem muitas ações na fila esperando um julgamento semelhante. E, claro, são decisões de primeira instância ainda. As empresas já declararam que vão recorrer. No caso dessa ação da Califórnia, é a Meta e a Google, Alphabet. Alphabet, exato. Por conta do YouTube, que teria também contribuído com o vício dessa pessoa. Então, as coisas ainda podem mudar, mas a gente já tem desdobramentos sólidos e interessantes. E aqui no Brasil, por coincidência, a gente está avançando nessa discussão mais ou menos ao mesmo tempo. E de outra forma, eu acho, né? Isso é interessante, isso ilustra bem uma coisa que eu trato na disciplina de introdução ao direito, que é a forma que o sistema brasileiro e o sistema estadunidense se organizam, que lá as coisas acontecem muito mais judicialmente, né, dentro dos processos, por ser um sistema de common law, né?
E aqui no Brasil as coisas se desenham muito mais por lei, por a gente ser um sistema de civil law. Se você não entendeu essas duas expressões, então tem que fazer introdução ao direito comigo. Se matricule na disciplina de introdução ao direito. Mas é isso, então lá avança nos tribunais e aqui avançou por uma lei, né? Avançou pelo Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, ou ficou conhecido como ECA Digital, ou ficou conhecido como Lei Felca, né? Que, claro, a gente gosta de pessoalizar as coisas. Gosta de pessoalizar as coisas. Que, embora fosse um projeto de lei já mais antigo, se não me engano, de 2021 ou 2022, a discussão apenas avançou e se deu de forma extremamente rápida, em só 15 dias, depois daquele famoso vídeo que o Felca fez sobre a adultização nas redes sociais. Então, ele basicamente mostrou como crianças interagem e vivenciam o ambiente da rede social como se fossem adultos. Talvez de uma forma até exageradamente, né, para não dizer pornograficamente, se expõe nas redes sociais, às vezes sendo, não abusados, não seria a palavra que eu quero usar, mas sendo influenciados por outros adultos a monetizar os seus corpos, instrumentalizados a monetizar seus corpos dessas formas. Então o ECA vem para tentar, de alguma forma, segurar essa adultização das crianças nas redes sociais. Eu acho que traz, na mesma forma que o resto do mundo está trazendo, algumas coisas bem interessantes. Eu acho até pouco, né? Eu acho que poderia ser até mais regulamentado o uso da rede social no Brasil. A gente está tendo alguns exemplos internacionais mais duros, né? Teve agora o famoso exemplo da Austrália, que proíbe qualquer criança de 16 anos a acessar a rede social. A Dinamarca está indo pelo mesmo caminho, a Áustria está indo pelo mesmo caminho, a Espanha está indo pelo mesmo caminho. Então, a gente tem vários países do mundo que estão não só dizendo, não, beleza, os pais têm que aceitar. Eles estão dizendo assim, para algumas idades não vai entrar. E pronto. É muito nocivo a criança conviver no ambiente de rede social. Eu acho que o ECA Digital, ele meio que faz uma tentativa. Menores de 16 anos vão ter que ter as contas vinculadas, né, aos pais, mas vão poder ter a conta. Sim. E a forma que vai se dar esse controle, a forma que vai se dar esse acesso da criança no ambiente virtual vai quebrar muito mais a fiscalização dos pais do que da própria plataforma, o que eu acho insuficiente. Eu também penso que é insuficiente e me parece que, tudo bem, é muito melhor do que nada, é um avanço, mas me parece que as crianças e os adolescentes não são as únicas pessoas que estão expostas a esse tipo de dinâmica e que, de certo modo, são quase indefesos diante desse tipo de dinâmica. A gente, ao atribuir muito da responsabilidade pela fiscalização do uso que as crianças fazem aos pais, a gente está confiando que os pais não estão sujeitos a essa mesma lógica. E, na verdade, o que a gente observa, e isso tanto observações um pouco mais com um pouco mais de rigor metodológico, quanto observação empírica mesmo que a gente pode fazer, os pais são igualmente vulneráveis na maioria dos casos. Todo mundo está viciado nisso. Os avós, então, nem se fala. Os avós são presas fáceis para essa influência do algoritmo, principalmente essa parte que faz com que eles tenham reações muito raivosas, eles sejam bombardeados de conteúdo ultrajante o tempo todo e passem boa parte do dia nas redes sociais. Os avós estão sujeitos a isso o tempo todo. E essas pessoas, nessa situação, com esse grau de vulnerabilidade à dinâmica das plataformas, até que ponto vão conseguir fiscalizar o uso que as outras pessoas, que também têm as suas vulnerabilidades, fazem? Me parece muito pouco, realmente. Mas, claro, é um começo, né? A gente precisa avançar nessa discussão e a gente precisa desvincular esse uso que as pessoas fazem da rede social do argumento da mera liberdade de expressão, que é o argumento ao qual as plataformas se apegam. As plataformas dizem, olha, eu apenas disponibilizo aqui o espaço e a pessoa diz o que quer e a pessoa precisa poder dizer o que quer, porque senão a gente vai estar interferindo na liberdade de expressão. Claro, a liberdade de expressão é um fator para ser considerado, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar se a gente realmente quer que o Estado esteja vigilante sobre tudo que a gente fala na rede social, então isso é um ponto, mas a gente também tem que saber que é a plataforma que escolhe, por meio do código, qual é a mensagem que vai ser propagada. O que eu vou ver? Eu não vou ter acesso igual a tudo que as pessoas estão falando. Eu vou ter acesso ao que essa plataforma me mostra. Que é apenas uma parcela da realidade. Então, você imagina que a criança vai acessar a rede social e ela vai poder estar vendo, eventualmente, gatinhos felizes pulando, ou ela vai poder
poder estar vendo as últimas notícias sobre violência, vai poder estar vendo eventualmente algum conteúdo um pouco mais sexualizado. E não é a criança que tem o controle sobre o que ela vê depois quando ela desliza a tela. Isso é fruto de um algoritmo e de uma coisa chamada perfilamento comportamental. Então a plataforma ela consegue imaginar, né? Ela consegue calcular o que a criança para mais para ver, o que chama mais atenção. E isso faz com que o conteúdo se torne cada vez mais aquilo que a criança acaba parando para ver. E se sabe que quanto mais absurdo, quanto mais ultrajante, quanto mais espantoso for o conteúdo, mais a pessoa acaba fixando os olhos. E isso é uma coisa que o ECA proíbe. Essa ideia de a plataforma poder manipular os conteúdos que são mostrados. Então, o que é essa manipulação, por exemplo? O fim, em tese, né, será o fim do scroll infinito. É aquilo que quando você abre o seu TikTok, abre o seu Instagram, abre o próprio Facebook, e você vai gerando a telinha separar, isso é uma manipulação. Porque funciona, e isso os processos nos Estados Unidos mostraram super bem, isso funciona como uma máquina de caça-níquel no cassino. Você está empurrando para baixo e jogando com a sorte, entre aspas, né, para ver o que vem depois. Se vem uma coisa chata, você só passa. E quando vem uma coisa legal, você, nossa, olha que legal. Olha que sorte a minha desse vídeo ter caído justamente para eu poder ver agora. Não é sorte. Sim. Isso é um cálculo que a plataforma fez para te viciar em bons conteúdos, eu digo bons conteúdos para reter a atenção, né? Não conteúdos efetivamente interessantes para você. Tá, vamos lá. Tem algumas coisas que eu queria comentar sobre essa intervenção específica que o ECA faz, porque assim como a gente comentou antes que o ECA pega alguma parte da responsabilidade e joga para pessoas, joga para os pais, joga para os avós, joga até para a Autoridade Nacional de proteção de dados, né? Para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ter que regulamentar algumas coisas. E essa é a parte que, na minha visão, é um pouco mais frágil dessa regulação feita pelo ECA. Mas, por outro lado, eles também interferem no código, né? As mudanças legislativas trazem algumas obrigações de mexer no código, como isso que tu comentou agora do fim do scroll infinito. Então, esse tipo de mudança me parece que é muito mais produtivo. Isso vai obrigar a programação a mudar, porque a programação é o problema. Sim. A minha única dúvida é se essa programação vai só mudar para contas de criança e adolescente, o que já é positivo. Mas eu acho que deveria mudar para todo mundo. Me parece que sim. Por isso eu disse que é um pouco desapontante que seja apenas para criança e adolescente, porque aí me parece que quando a pessoa atingir a maioridade, a empresa já vai passar para o algoritmo diferente, que seria o algoritmo dos adultos, sim, que é aquele que não está regulado. Tá regulado. E a gente sabe dos efeitos, claro, os efeitos nas crianças são imensos, né? Isso a gente tem diversos estudos sobre perda de atenção, sobre dificuldade de socialização, né, sobre os riscos da criança ficar muitas horas no celular. Mas esses mesmos riscos acontecem para os adultos. Então, quantas vezes a gente tem pessoas unidas, sentadas em ônibus, em bancos de praça, em restaurantes, cuja única atenção é dada a esse scroll infinito, né? A essa reprodução automática do próximo vídeo do Reels do Instagram. Então, se a lei brasileira não combater isso, e combater isso apenas para crianças, parece que é um passo pequeno na regulamentação. É um passo pequeno. E o scroll infinito, quem é mais antigo vai lembrar que as redes sociais não tinham scroll infinito no início, né? No início tinha a timeline, a linha do tempo, que funcionava assim, você seguia essas X contas aqui, essas 100 contas, por exemplo, e você via as publicações dessas contas que você seguia. E quando chegava no final, aparecia lá uma mensagem dizendo, você já viu tudo que tinha para ver aqui. Vai embora, vai fazer outra coisa. Essa sistemática foi alterada quando as empresas perceberam que se elas, em vez de me mostrar apenas o conteúdo das contas que eu sigo, me mostrarem conteúdo relacionado, pelo qual talvez eu me interesse, eu posso ficar ali todo dia. Eu não preciso mais ir embora. E elas podem cobrar. Exatamente. E daí elas podem cobrar para que alguém fure a fila do conteúdo, né? Sim, e ao mesmo tempo elas vão reunindo dados sobre mim, porque elas já tinham, óbvio, acesso à minha lista de contas seguidas, então elas já tinham um bom termômetro para as coisas que me interessam, mas agora elas têm um termômetro muito mais apurado, que é que tipo de vídeo eu assisto por 1 segundo, que tipo de vídeo eu assisto por 3 segundos, que tipo de vídeo eu assisto até o final. É um refinamento muito grande dos dados que essas empresas têm disponíveis sobre a pessoa, e aí, claro, não só sobre criança e adolescente, sobre todos nós. E esses dados são usados para quê?
para que a gente fique mais tempo ainda ali, scrollando, e para que a gente tenha mais anúncios direcionados para a gente com uma precisão maior. Então, as empresas estão, por desenho, nos viciando para vender anúncios. É isso que essas empresas fazem. E a gente tem que tratar essas empresas como predadores, como traficantes. E não das nossas informações. E não tratar da maneira maneira tola, assim, a maneira um pouco ingênua que a gente vê, que é como se fosse um elemento neutro. É apenas um espaço em que cada um vai lá e fala o que quer, e se eu gostar, eu vejo. Não, você está sendo direcionado, você não tem liberdade enquanto está nesse ambiente. E a gente não percebe como a gente alimenta as informações das empresas, né? A gente fica sempre no mundo da lua, vamos dizer assim, nessa teoria da conspiração, de que elas estão te ouvindo o tempo inteiro. E, na verdade, se você falou que quer ir viajar para a Amazônia, daí ela vai começar a te oferecer planos da Amazônia. É que você, então, né, não tem um microfone aberto captando necessariamente. O que tem é que você não percebeu que nessa última semana de uso do Instagram, você parou por 1 segundo em alguma blogueiro que estava na Amazônia. E esse 1 segundo que você parou para dar uma atenção naquele vídeo que você nem lembra que assistiu, esse vídeo te perfilou, te colocou como um potencial consumidor de uma viagem para a Amazônia. E aí você está recebendo agora a propaganda. Então, é uma interação muito mínima na rede social. De menos de 1 segundo, na verdade, né? Porque a gente passa sempre mais rápido de 1 segundo. Então, qualquer parada mínima de menos de 1 segundo, ele detectou. Você teve um mínimo de atenção com isso, eu vou te dar mais. Exato. E é justamente sobre o código, na minha visão, que as regulamentações e que a sociedade precisa incidir. A gente, como sociedade, tem que se organizar e legislar sobre isso. E a gente pode falar também sobre maneiras um pouco mais saudáveis de legislar do que em 15 dias sob intensa comoção, né? Isso é uma coisa que a gente tem que conversar um pouco melhor, mas a gente tem que incidir sobre o código, a gente tem que obrigar esse código a responder o que a gente quer que o celular seja, o que a gente quer que as redes sociais sejam na nossa vida, porque senão a gente vai estar sempre submetido a essa lógica e nós vamos, inclusive, pensar que somos muito livres porque estamos ali vendo qualquer coisa, mas não é qualquer coisa. A gente está vendo o que faz com que a gente fique ali ainda mais. E o que tu acha da verificação de idade? Verificação de idade. Vamos lá. Eu acho que, talvez seja o começo. Eu não sei exatamente como isso vai ser implementado. Ninguém sabe. Pois é, porque não foi regulamentado ainda, né? A lei fez uma remissão para que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados diga como precisa ser regulamentado. O decreto presidencial também não deu muitos detalhes. Assim. Então a gente precisa saber como vai ser feito. Independentemente da maneira como vai ser feito, me parece que é algo facilmente contornável. Tanto que foi um resultado que eles observaram na Austrália. A Austrália, de fato, proibiu o uso de determinadas redes por menores de 16 anos. E, claro, diminuiu um pouco, mas eles constataram que muitas pessoas continuam acessando por outros meios, né? Contornam a proibição. Por exemplo, pega o celular, o pai cria a conta e a pessoa que usa o celular. Exato. Né? Então, as verificações de idade tendem a ser fáceis de contornar, me parece, a menos que seja desenvolvido de alguma maneira que talvez eu seja um pouco criativo. Eu estava lendo notícias e o que estão utilizando hoje, aqui no Brasil, depois da vigência do ECA Digital. Alguns sites estão fazendo reconhecimento facial. Alguns sites estão utilizando algoritmo para identificar no teu perfil de acesso as tuas preferências e com isso te mais ou menos colocar numa faixa etária. Sim. E outros sites estão esperando o uso mais em larga escala no Brasil de uma tecnologia que tu cadastra um documento e o site consegue puxar do teu documento apenas a idade. Então não seria um... Por exemplo, você cadastra a tua CNH digital. Uhum. É um arquivo, e então o site conseguiria puxar da CNH apenas a idade. Você não teria, então, um vazamento de dados pessoais. O site conseguiria, de alguma forma, só pegar o necessário para confirmar a tua idade. Sim, mas esse mecanismo me parece bastante sujeito a pessoa usar a conta criada por outra. Com certeza, com certeza. O reconhecimento facial talvez fosse um pouco mais efetivo, mas ainda assim, aí a gente tem que ver também se nós queremos essas empresas fazendo o reconhecimento facial da gente o tempo todo. Exato. Então, não tem uma solução muito fácil. Muitas pessoas não se preocupam, né? Porque elas, quando vão abrir o seu celular, já fazem reconhecimento facial, né? Então, Sim. Não parece que seria uma boa desculpa, né? Mas só para quem nos ouve, hoje a identificação de idade, a verificação de idade no Brasil é literalmente uma piada, né? Você abre um site, vai aparecer você tem maior de 18 anos, sim ou não.
Sim. Você clica em sim, qualquer pessoa que compra vinho sabe disso, né? Qualquer site que vende bebida alcoólica funciona dessa maneira. Então a ideia é você poder barrar o acesso a crianças de conteúdos nocivos a elas, como, por exemplo, bebida alcoólica, cigarros, pornografia, armas, né? Um monte de coisa que as crianças não podem estar navegando livremente no ambiente virtual. Se elas não podem comprar armas e bebidas na rua, assim? elas Como assim? Criança não pode comprar arma? Elas também não vão poder comprar Não no se tem virtual. liberdade nesse lugar. Não se tem liberdade. Mas é isso, essas são umas coisas que o ECA vai tentar coibir, né? O acesso de crianças em ambientes mais 18 na internet. E, claro, tem várias questões que decorrem disso, que a gente consegue desdobrar por essa questão da vigilância, né? Porque, às vezes, parece um pouco de paranoia, que as pessoas, eu não quero que o governo tenha meus dados, eu não quero que as empresas tenham meus dados. Mas isso tem um fundo de razoabilidade, né? A gente, em princípio, entende que não é tão nocivo que o governo tenha os nossos dados, mas um governo que queira fazer mau uso desses dados vai conseguir afetar a nossa vida de alguma maneira. Quando a gente fornece informações, quando a gente fornece poder a quem quer que seja, a gente tem que criar também mecanismos que coíbam o mau uso desse poder. Eu estava vendo uma discussão esses dias sobre o Pix e tinha pessoas que se diziam favoráveis ao Pix, mas diziam, olha, eu não quero que a única maneira de pagar coisas na minha vida seja com Pix. Porque se não existir mais dinheiro físico, eu não consigo comprar nada que o governo não saiba que eu comprei. Eu não quero isso. E esse tipo de resistência é uma resistência que eu entendo. Me parece razoável. Então, a gente vai ter que ver como essa regulamentação vai ser implementada. Mas, claro, também agir como se essas empresas não tivessem nossos dados e só depois da regulamentação é que elas passarão a ter nossos dados também é uma ingenuidade, né? Elas coletam dados o tempo todo, a gente preenche cadastros o tempo todo. Então, no caso dessas empresas, me parece que os dados provavelmente já estão lá de qualquer maneira. Não, já estão lá. É meio uma questão como a gente, quanto sociedade, autoriza ou não o uso, né? E se autoriza o uso, que autorize o uso de uma forma que não nos vicie, que não nos faça emburrecer enquanto sociedade, que não nos faça virar uma sociedade mais dividida, mais segregada, mais raivosa, né? Que é meio que isso que está acontecendo. A gente talvez tenha... Muitas pessoas talvez tenham receio, mas um dos grandes responsáveis pela radicalização de todas as sociedades, né? A brasileira é uma delas, mas de todas as sociedades na última década, é o perfilamento comportamental de rede social. Sim. Você tem uma posição religiosa, você tem uma posição política, você tem uma posição, né, moral, você tem um time de futebol e você vive num ambiente digital onde só influencia e só aumenta aquilo que você sente. Então, você não convive com ninguém diferente. Isso só contribui para a radicalização. Se a gente não mudar esse algoritmo, se a gente não mudar essa forma que a rede social apresenta o mundo para a gente não consegue combater o menor dos problemas, que é a divisão que a gente tem entre famílias, entre amigos, né, entre pessoas. Exato. E as pessoas não são só separadas por assunto, né? Então, você não apenas recebe conteúdo que já confirma o que você pensa. Você recebe conteúdo que te deixa com raiva e que te deixa com uma posição ainda mais reativa e mais agressiva em relação às outras pessoas. Né? Sim, porque é esse conteúdo que você compartilha, esse conteúdo que você curte, esse conteúdo que você comenta, né? Então... E é esse conteúdo que faz a pessoa ficar ali. Eu estava conversando com uma pessoa idosa esses dias e essa pessoa estava me dizendo como nos últimos tempos aparece muito para ela conteúdo sobre pessoas que abandonam os pais no asilo, pessoas que deixam os pais passando necessidade, pessoas que maltratam os pais idosos. E por que aparece para... Eu nunca vi esse conteúdo na minha rede, porque o algoritmo percebeu que isso é uma dor que a pessoa tem. Isso causa raiva nessa pessoa, talvez se relacione com alguma coisa que acontece na vida dessa pessoa. E esse tipo de conteúdo é o que mantém a pessoa grudada no celular todo dia para receber ainda mais. É isso que está acontecendo com a gente. Por isso que o meu algoritmo só me mostra a derrota do Inter. Né? Deve ser por isso que me gera raiva. Né? Mas também, Sim, claro. também é isso. Também funciona com esporte, funciona muito com política, funciona com qualquer coisa sobre a qual a gente tenha sentimentos fortes. Quando a pessoa está passando por algum problema pessoal no relacionamento, por exemplo, pode reparar isso. A pessoa vai tender a assistir mais vídeos sobre problemas de relacionamento, pessoas que, sei lá, que foram enganadas, que descobriram não sei o quê.
E esse conteúdo vai ser entregue com muito mais frequência e a própria pessoa vai ficando mais reativa à possibilidade de se relacionar. Então, a rede social acaba te afastando das pessoas que estão ao teu redor, acaba fechando portas de possíveis relacionamentos futuros, porque o conteúdo que te deixa ali mais preso é justamente o conteúdo que te deixa com raiva, com medo. Com esse tipo é o de conteúdo que te sentimento. prende no celular e não no mundo, né? E não no mundo. E isso é uma coisa um pouco da natureza humana, porque o conteúdo positivo não nos prende tanto, né? Não. O conteúdo sobre pessoas que cuidam bem dos pais idosos, provavelmente a pessoa ia olhar e vai dizer, ah, tá, isso é normal. Sim, uma aula, uma notícia, isso realmente é diferente. Até o Felca, né, voltando para ele rapidinho, mas a forma que ele teve que construir o vídeo para o vídeo viralizar não foi da forma normal, né? Não pôde fazer um texto ou fazer um vídeo denúncia, ele teve que fazer uma roupagem de vídeo de Instagram, né? Sim. Embora o vídeo seja longo, foi feito todo com sons e luzes e corte de imagem, para que a pessoa se interessasse. Então a gente também tem que, para esse debate, a gente tem que pensar na forma desse debate chegar nas pessoas mais interessante do que os assuntos às vezes são, né? São assuntos chatos, controlar a rede social, pensar em multar a empresa, pensar em deixar você mais fora do celular, mais livre da rede social, cuidando do seu filho, isso é uma coisa chata de falar. Sim. Talvez a roupagem tem que ser realmente interessante para essas pessoas. Sim. E é uma abordagem que pega, porque as pessoas ainda têm muito aquela coisa de estão tirando minha liberdade, né? Então, se tiver alguma incidência de norma sobre isso, quer dizer que o Estado está controlando, então a liberdade acabou. Mas a liberdade não existe em primeiro lugar, é isso que a pessoa tem que entender. Você não está sob a autoridade do Estado, você está sob a autoridade de alguém que só quer que você fique mais tempo ali. Você está sob a autoridade da rede social, né? É isso, João. Já? É isso? Quanto tempo temos? Tá, acho que é isso. É isso então, gente. A primeiro Sala dos Professores Jurídico da segunda temporada. Semana que vem a gente volta com a Sala dos Professores Contábeis. Contábeis. Então, nesse dia a gente não passa nem perto. Qualquer lugar que tenha a ver com contas, eu não estarei num raio de 50 metros. Eu fico feliz que se numa semana vocês aprenderam a problemática da rede social, semana que vocês aprendem a enriquecer. Fazer uma boa declaração de imposto de renda. Gente, um abraço. Obrigado, Jordano. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, Diogo. Obrigado, César. E até a próxima. Mais música. Mais rádio.